Amém. Púlpito bem pequeno. Vocês estão me ouvindo? Bem pradinho, Oquino. Gente, primeira vez que a gente faz isso. E é muito... Mas eu não consigo ver, meu querido. É muito gostoso. É muito gostoso fazermos isso. Porque é um sinal de que a gente está começando bem, a gente está começando junto, um ciclo, um ano. Isso é muito importante. Como a gente começa tem muito a ver com como a gente termina também. E a Estela terminou ano passado e falou hoje também sobre Neemias. Uma coisa que eu acho que ela não sabe, e talvez ninguém aqui saiba, porque acho que ninguém é dessa época, mas há 5, 6 anos atrás, antes de eu entrar na liderança, Deus deu uma visão pra gente sobre Neemias. Tava eu, o Rafa e o Oliver orando sobre o nosso grupo, e Deus falou, leiam Neemias. É o que eu quero de vocês. Quero que vocês comecem a construir algo. É isso que eu tenho pra vocês. E é legal que 5, 6 anos depois, é a mesma coisa. É a mesma visão que Deus está dando pra gente. Tempo de construir. Ano passado foi um ano muito especial. A gente estava falando no grupo os números, os frutos que eu nunca imaginei viver aqui na nossa igreja. Pode ser coisa pequena, mas é muito especial. Crescimento, é fruto de Deus, é aquilo que o Espírito Santo, é aquilo que Deus tem feito e fez em 2019. 2019 foi um ano que nós conseguimos reunir gerações. Isso é animal. 2019 foi um ano que a gente conseguiu se espalhar nos ministérios e chamar gente para servir. Eu vejo como isso tem feito a diferença na nossa igreja. No todo, não só numa partezinha, não só na vida daqueles que estão aqui, mas nos jovens, nas crianças, nos adolescentes, nos mais velhos. Vocês vão entender porque cada um de vocês está aqui. Mas 2020 eu quero te falar que é o ano de você pegar na mão aquilo que Deus tem para você. Deus te falou uma palavra, você pega na mão e falou, eu vou guardar isso aqui. Eu vou seguir essa direção. Eu quero começar lendo o texto. 1 Coríntios 12. Abram as Bíblias. Quero falar que aqui é um start, a gente vai falar de várias coisas, mas é durante o ano que a gente vai realmente botar isso para acontecer, para fixar na nossa mente. Acharam? 12 e 12. Vou ler na Nova Almeida atualizada. A unidade da igreja. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis.
Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que todos são apóstolos? Será que todos profetas, todos mestres, todos operadores de milagre, todos dons de curar, todos falam em língua, todos têm o dom de interpretar línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Primeira Coríntios 12. Incrível, esse texto fala por si só. E quando eu pensei em hoje, quem me conhece sabe que eu não gosto de pensar só naquilo que eu estou fazendo. Eu gosto de pensar nas coisas amplas, eu gosto de pensar no todo, sempre. E quando eu pensei, o que eu vou falar hoje? Eu posso falar de Oxis, posso falar de jovens, posso falar de muitas coisas. Mas eu me baseei, e vou continuar isso no sábado, em Igreja Cristã da Família. Hoje eu vou falar sobre igreja, 1 Coríntios 12, Cristã da Família no sábado, parte 2. Igreja, o corpo de Cristo, muitos membros, um só corpo. A primeira coisa, existe a igreja de Cristo geral, mas existe a individualidade da nossa igreja. E tem muitas coisas que a gente pode ver no propósito, na identidade da nossa igreja. Mas a primeira coisa que eu vejo nela, que é aquilo que a gente respira dia a dia, que é aquilo que faz a gente se mover, são os ministérios. Nós somos uma igreja ministerial. Vocês sabiam disso? Pergunta. Todos sabiam? Legal. Somos uma igreja ministerial. Significa que os líderes da igreja são os líderes do ministério. E aqueles que cuidam dos líderes do ministério são os líderes masters. Entenderam? Isso é uma particularidade muito legal da nossa igreja. Porque cada igreja tem um ponto forte. Eu vejo igrejas crescendo bastante, mas quando você vê para essas igrejas que estão crescendo bastante, geralmente elas não são ministeriais. Geralmente é alguém do palco que prega e o negócio voa. Mas a nossa tem uma particularidade que é ser ministerial. Então você já não tem mais um só falando, você tem 50. De 200 membros você tem 50 líderes. De 500 você tem 100. Cada um cuida de uma partezinha do corpo. Cada um faz parte desse membro. Cada um é pé, o outro é cabeça, o outro é mão, o que for. Isso é algo que eu amo sobre a nossa igreja. E é algo que para você continuar aqui, você tem que entender. Porque senão a gente fica com um olhar crítico. Isso não é bom. A gente precisa entender como a nossa igreja funciona. Isso é um dom, é algo, uma visão que veio de Deus. Então eu falei que em 2019 a gente se espalhou pelos ministérios. Se somos uma igreja ministerial, estamos cumprindo o papel de Deus sobre nós. Legal? Em 2020, a gente se espalhou. Mas e agora?
O PO, faz 2 domingos, ele mostrou uma imagem no telão, no projetor, telão, no projetor de um olho. Então tinham vários feixes, e aí quando eles encontravam a retina, o que eles faziam? Iam para a mesma direção, focavam. E é isso que a gente tem que fazer em 2020. 2020 é o ano de consolidar aquilo que a gente tem criado. Seja pequeno, seja grande, é o ano de consolidar aquilo que a gente tem criado. E para consolidar, a gente precisa ser direcionado nos próximos passos. A gente precisa pensar, eu vou dar esse passo, eu quero que essa seja a consequência. Eu vou dar aquele, quero que essa seja a consequência. Não é só mais fazer por fazer, mas é fazer mais com um propósito. Vou te falar, vai parecer que você está fazendo menos. Quando você faz mais, com mais propósito, vai parecer que você está fazendo menos. É incrível. E quando a gente consolida aquilo que a gente está criando, isso significa mais casca, mais rigidez. Bate em você, tô aguentando, tô mais forte. Bate mais, tô mais forte. Falei na reunião que a gente teve antes daqui, que é, entre aspas, muito legal quando as pessoas não gostam de você. É mais legal quando elas não gostam que quando gostam, porque você fica mais forte. Você aprende a ouvir paulada, e eu aprendi desde os meus 17 anos aqui, pessoas falando contra. Mas eu falei, eu entendo que é isso que Deus quer. Então, pode falar o que quiser, isso só vai me fazer mais forte. E esse é o ano disso. Esse é o ano disso. Ser direcionado, mas ganhar casca. Ganhar força. Ganhar conteúdo. Você sabe por que você faz aquilo que você está fazendo? A sua função, ela é parte de um ministério. Se ela é parte de um ministério, ela tem que ter conteúdo bíblico por trás. E qual é? Você sabe? E eu estou falando para vocês, mas é para mim também. É para mim ganhar conteúdo, ganhar propósito neste ano. Falei uma frase para eles, que meu chefe me falou, o Biano fala muito isso. Importa fazermos aquilo que temos que fazer. Não adianta fazer tudo e não fazer nada. A gente precisa de mais fruto com menos esforço. Mais fruto com menos esforço. Importa fazermos aquilo que temos que fazer. É não perder tempo. Não perder tempo com briguinha. Não perder tempo comigo mesmo. Falando mal. Não perder tempo. Isso é difícil como igreja. Muito difícil. Mexe no nosso ego. A gente quer falar, eu sou líder mesmo. Eu que mando. Mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes. Quanto mais líder você é, menos isso vai acontecer. Menos. Eu falei, esse é o momento da gente construir a igreja do futuro. É legal a gente vai tirar uma foto aqui, mas a gente olhar daqui 10 anos. A reunião de liderança dos ministérios. Espero que estejamos nós e mais 100. Mas que estejamos nós. Se começamos, temos que terminar. Se começamos, temos que terminar. E esse é o momento de construir. De construir a igreja do futuro. Como jovens é difícil entender isso. É difícil entender que a gente precisa aprender. É difícil entender que nosso objetivo aqui não é desconstruir algo que já está construído, mas é construir em cima.
É isso que Neemias falou para as equipes: vai lá e reconstrói o muro, e constrói em cima daquilo que está construído. Nosso momento é de construção. Nosso momento é de construção. E a gente precisa entender a direção que a gente tem que seguir. E não vai ser eu falando aqui um dia que vai construir isso. Vai ser no andar das semanas, nos sábados, nos domingos, durante a semana, em momentos de oração, em momentos de comunhão, em momentos de alinhamento, em momentos que um líder vai precisar chegar para você e falar: ó, meu, você está errado aí, hein? Ó. E um passo muito claro que a gente tem aqui, e que a gente está falando, é sobre ministérios. E aqui eu vou falar um pouco mais da parte organizacional, que é o que eu gosto. Queria uma lousinha aqui para escrever, mas não temos. Então eu vou dividir aqui em três partes de ministérios. Três partes de ministérios. A primeira são aqueles ministérios que em todos nós temos jovens. Eu não vou falar de um ministério aqui que a gente não tem jovens. Mas a primeira parte são daqueles ministérios que a gente tem jovens e que nós vemos uma pessoa, além da sua equipe, indo à frente. Então essa pessoa pegou aquilo e falou: eu vou seguir com isso daqui. A segunda são ministérios que nós temos jovens, mas que ainda precisam de alguma pessoa falar: deixa comigo, eu vou para frente, eu vou com esses jovens, eu vou com essa equipe. Ou seja, estão em construção. E a terceira são as gerações. Se eu falar, vocês decoram? Não, né? Mas eu vou falar mesmo assim. Então, primeiro, uma coisa legal é que eu vou falar aqui nomes, mas todo ministério ele é composto por uma equipe. Ninguém faz nada e mais nada sozinho aqui. E eu quero falar nomes como uma forma de reconhecimento e de honra. Para mim, liderança é isso. Liderança é reconhecimento. Não é um cargo que alguém te dá e você fala: tô de boa, beleza, agora eu tenho autoridade, porque esse cara falou meu nome, eu tenho autoridade. Não. Liderança reconhecida. Toda liderança é reconhecida. É reconhecida pelos frutos, é reconhecida pela autoridade que carrega. E é legal isso, porque como somos uma igreja ministerial, eu falei que daqui a alguns anos tenhamos mais 100 aqui. Mas vou te falar, é melhor que a gente tenha um líder excelente do que 100 meia boca. Mas se você escolher ter 100, que os 100 sejam excelentes, que os 100 sejam cheios do Espírito Santo. E é algo para a gente se cobrar, porque a gente precisa crescer junto. Então, culto na família. Culto da família cuida momentos de palavra, cuida dos momentos de ministração, cuida dos temas. Eu sou o ponto focal, mas temos a Estelita, temos o Lufezão, monstros. E aqui eu vou falar de jovens. Música, Tata. Então se você sabe de alguém que tem dom para música, manda falar com a Tata. Mas também temos nossos ministros, João, Pradinho, Igor, esqueci de alguém, Richard, comunicação com a Ana, temos aqui o Pedro, né, Pedrão? Laurinha, Ágape, Carol, Vande, intercessão, Isabelle, Bianca, que agora vai focar em missões, né? Maria Clara vai começar a intercessão. Quem mais? Priscila. Evangelismo pessoal é o famoso sal.
Precisamos de jovens nisso. Precisamos de jovens evangelizando essa geração. Dudinha, cadê Duda aqui? Pastoral com o seu pastor Fabiano. Mas dentro do pastoral nós temos alguns focos. Então, como igreja, nosso foco são os ministérios. Mas nós temos coisas muito importantes que nós queremos que todos os jovens participem. Pequenas famílias, discipulado. Então, ministérios, eu serei a referência. Lufê com discipulado de homens, Estelita com discipulado de mulheres. Se tiverem qualquer dúvida, eu sei que nós todos queremos discipular, mas a gente precisa seguir um caminho. Então nós estamos junto com os pastores, nós queremos construir esse ministério. Formação. 2020 vai ser um ano de formação. Nem a Estelita sabe disso, ela é o ponto focal. Mas eu sei que a nossa igreja vai focar nisso. Assim como transformou o Sal, vai transformar tudo que tem a ver com formação. A gente precisa estar junto nisso. Pequenas famílias. Temos a do Sinai, não temos? Aqui no Pradinho. Mas temos as de jovens. Então, sexta com o Lufê, João com a de quinta. Vamos fazer isso acontecer. Precisamos de mais. Precisamos de mais gente liderando essa galera. Em construção, fazer, MMR, missões. Missões eu quero falar aqui para vocês. É um ministério quase todo formado por jovens. Quase todo formado por jovens, glória a Deus. Mas esse é um momento de transição. É um momento que a Bá vai para a Bolívia. E é um momento que está sendo formada uma nova liderança. Então temos Igão, temos João, temos Maju, Bianca. E a gente quer que vocês estejam junto com a gente. A gente quer caminhar junto. Precisamos caminhar junto. Formação acadêmica, cuida do CRE. Temos a Ana lá como voluntária há quantos anos, amor? 2 anos voluntária, cuidando de criança. Diaconato. E aí, Betinho? Culto de oração. E aí, João, vai seguir os passos do pai? Profético, culto de quarta. E é legal a gente falar desses ministérios, porque a gente geralmente não olha para eles. Não olha porque eles não estão aqui. Não estão aqui. Mas somos uma igreja ministerial. O que a gente começou lendo? 1 Coríntios 12. O que está falando ali? Foca naqueles que são pequenos. Esses precisam de honra. Os maiores já são reconhecidos. Glória a Deus. Mas precisamos honrar aqueles pequenos, aqueles que ninguém vê. Precisamos de jovens fazendo. Sei que nem sempre a gente entende os ministérios, nem sempre a gente entende a função deles, mas a gente vai falar, até dar um estalo na cabeça de alguém e essa pessoa fala: meu, é isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para mim. E a gente quer que todo mundo se sinta envolvido. Eu estava falando com um cara no último culto do ano, ele é novo aqui, ele chegou para mim e falou: meu, eu vi tanta gente ali em cima, eu falei: será que esses caras precisam de mim? E olha que a gente tem uma média de 90, 100 jovens. Diaconato tem o número ali. Essa pessoa precisa entender que tem lugar para ela. Ela precisa entender que tem lugar para ela. E as gerações. As gerações. É aquilo que eu mais gosto. É aquilo que eu mais amo, é aquilo que arde no meu coração. Oxe, Sinai infantil. Né, Pradinho? Oxe, Sinai infantil. Não sei se vocês sabem, mas aquilo que a nossa igreja mais quer que a gente faça é andar junto. Mais quer que a gente faça é andar junto. Mais do que qualquer outra coisa, ela quer. As 3 gerações precisam andar juntas.
E essa primeira ordem eu quero falar de baixo para cima e depois de cima para baixo. Então, infantil. Vocês já pensaram que o infantil é o primeiro contato das crianças com os ministérios? E eu não estou falando, e é legal porque a gente precisa pensar para as crianças, elas não estão nem aí se você fala que você é líder. Não estão nem aí. Elas querem saber se você orou com elas e se o pai delas parou de beber. Elas querem saber o prático dos ministérios. Elas querem saber a oração, a palavra, a historinha, a música. Eu sei que a Estela também... Estou falando muito seu nome, hein, Estela? Glória a Deus. Sei que a Estela está ali ganhando espaço dentro do ministério infantil, mas é para trazer outros atrás. É para trazer aquelas pessoas que sentem, eu quero cuidar de crianças. Esse é meu foco, cuidar de crianças, quero formar essa geração, precisamos de gente. O Theo Hayashi, eu sei que a igreja, a Monte Sião, ela é muito focada em jovens, mas ele falou, se a gente entendesse que as crianças são o nosso foco, nossa igreja estaria em outro patamar. Nós temos a chance disso. Nós temos a chance disso. Nossa igreja nasceu como uma igreja de jovens, assim como muitas dessas. Ela nasceu como uma igreja de jovens, 20 e poucos, 30 e poucos anos no máximo. Nós, não, diferentes. Mas nós temos a chance de ter uma geração que já passou por tudo aí que se possa imaginar junto com a gente. E eles ensinarem, eles falarem, esse caminho é bom, aquele caminho é bom, esse daqui não é bom. E a gente ir fazendo, e fazendo, e fazendo. Temos a chance de focar nessas crianças. Esse ministério também tem a chance de fazer essas crianças quererem ser adolescentes. Esse ministério tem a chance de falar, suas referências são os líderes do Sinai. Esses caras dão sangue, você precisa estar com eles um dia. E o Sinai eu vejo como o início do serviço dessa pessoa. Então ela viu alguém fazendo por ela viu alguém orando por ela viu alguém ministrando na vida dela. Aí ela chegou lá nos seus 12 anos e falou, eu quero fazer isso também. Quero testar, eu quero orar por alguém. Quero pedir uma visão de Deus. Quero interceder por alguém, quero me colocar na brecha por alguém. Imagina um adolescente falando isso. Animal. E o Sinai, ele tem que estar olhando para o Oxis. Então ele tem que estar falando, aquelas são suas referências. Lá, eles são suas referências. Você que é adolescente, precisa estar com eles. E aí vem o Oxis. E o Oxis tem que dar um propósito a esse serviço. Então se o Sinai conseguir que esse adolescente sirva primeiro lá, e chegar pra gente já com seus 5 anos de serviço, você imagina esse cara jovem. Você consegue imaginar esse cara jovem? E aí a gente tem que focar em dar propósito a esse serviço. Você faz isso por causa disso. Esse é o seu chamado. E o Oxis tem que estar pensando na igreja geral. Eu não tenho que falar, eu sou sua referência. Eles são sua referência. Eles são sua referência. É para eles que você tem que estar olhando. Essas são as gerações. E legal que os ministérios são um lugar, além de ser um culto, além de tudo isso, quero falar sobre 3 coisas. Os ministérios são um lugar para conectar, os ministérios são um lugar para servir, e os ministérios são um lugar para cuidar. Conectar, porque é aqui que você cria os seus relacionamentos. É aqui que você faz amizades que vão realmente durar. É aqui que você pode contar com as pessoas. Você fala, vamos estar lá junto, vamos orar junto, vamos fazer o que for junto. Essas pessoas vão estar do seu lado. Mas não só para a gente, os ministérios eles podem ser uma conexão para quem está chegando. Então o cara não conhece a Deus, mas ele conhece você. E ele te conhecer mais e mais pode se tornar um start
para o relacionamento íntimo dele com Deus. Pode ser um start. Nem sempre um cara que começa a fazer, ele já está voando com Deus. Às vezes nem a gente. Mas pode ser um start. Alguém do lado dele pode estar voando. E esse cara fala, preciso acompanhar. Preciso ir atrás disso. Preciso conhecer esse Deus. E uma vez meu tio me falou, a maior chance de sucesso é onde você cresceu. Você pode tomar a escolha que você quiser, mas a maior chance de sucesso é onde você cresceu. Porque as pessoas te conhecem. Estamos crescendo aqui. Esses adolescentes, as crianças estão crescendo aqui. Esses jovens estão crescendo aqui. Os ministérios são um lugar de serviço. Então é um lugar para você aprender a fazer as coisas. É um lugar para você criar em você um caráter de serviço, um caráter de humildade. Isso vai te servir no trabalho. Poucas pessoas nas nossas empresas pensam em valores. O Igão falou que como é importante os valores de uma empresa e você se identificar com aquilo. Aqui você aprende através do serviço. Há muitas vezes abaixar a cabeça e só fazer. Há muitas vezes continuar mesmo quando você não quer. E é legal que nós somos a força de trabalho da igreja. Os jovens são a força de trabalho da igreja. Isso nos abre muitas portas. Muitas portas. Esse é um lugar de cuidado. Esse é um lugar de você criar raízes, de você ter alguém para contar, ter alguém para te discipular, ter alguém para você discipular. Esse é um lugar para você fazer a diferença no pessoal, para você conhecer a pessoa, conhecer a vida, conhecer o indivíduo. E cumprindo isso, nós somos formados em Cristo. A gente não entende essas coisas de primeira. Isso é tudo um processo onde a gente encontra o nosso chamado, encontra aquele Deus que está nos puxando, que está falando, você precisa estar perto de mim, e a gente começa a responder a esse Deus, e a exercer o nosso chamado. Deus nos chamou para pastores, para mestres, para serviço, para o que for, para evangelismo. E falando nisso, nossa igreja há 3 anos está com o mesmo foco: ser cheio do Espírito Santo, discipular e evangelizar. E quando olhamos para os nossos ministérios, cada um dos líderes tem que ter isso na mente. Não é um ministério que vai evangelizar todo mundo. Não é um ministério que vai discipular todo mundo. Não é um ministério que é responsável por encher as pessoas do Espírito Santo. Somos nós. Nós como liderança temos que pensar nessas 3 coisas. Então ter um olhar para dentro de discipulado. Eu não lidero só em comunicação. Eu não lidero só a minha equipe em fotografia na parte técnica. Isso também. Mas um discipulado. Esse é um momento para você estar ali juntando as cadeiras, botando as cadeiras no lugar e estar conversando com a pessoa. E aí, o que você achou do culto? Como foi hoje? Como está a sua vida? Como está seu trabalho? Está lá na vilinha cumprindo o ministério? E aí, meu filho? Como estão os seus estudos? Como estão os seus estudos? Sei lá. Temos que ter um olhar para fora de evangelismo. Aproveitar as oportunidades para evangelizar. Eu talvez não seja o cara mais evangelista do mundo, mas o Lufê está aqui, né? Não sou o cara mais evangelista do mundo, mas é aproveitar as oportunidades, é andar por revelação, como a Estela falou. Nós temos que ter encontros cheios do Espírito Santo. O sábado, o domingo, a quarta, a quinta, a sexta, a terça, todos os cultos, as pequenas famílias que nós temos, tem que ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Isso é o que vai fazer as pessoas quererem vir para cá. Isso é o que vai fazer as pessoas quererem permanecer com a gente.
quererem ouvir a gente. Por que eu te ouço? Porque você é cheio do Espírito Santo. Você tem autoridade naquilo que você fala. E falando sobre serviço, vou falar um pouco do nosso lado aqui, sobre Oxis. Uma coisa que é interessante, talvez vocês não saibam. Eu falei aqui, estou falando sobre Igreja Cristã da Família. Mas se obrigado, Senhor, hoje é sábado. Quantos sabem? Obrigado, Senhor, hoje é sexta. É assim que começou. Obrigado, Senhor, hoje é sexta. Sexta-feira é o sexto dia. Sábado é o sétimo dia. E sábado, o que diz na Bíblia? E Deus descansou de toda a obra que tinha feito. Então o sexto dia é o dia da obra. O sexto dia é o dia do serviço. O sexto dia é o dia do trabalho. É o dia de botar a mão na massa. E obrigado, Senhor, porque a gente tem a oportunidade de fazer isso. Obrigado, Senhor, porque a gente pode servir. E estamos esperando aquilo que é eterno. A gente mantém nossos focos lá, no dia do descanso. Oxis é você quem faz. Lufê gosta dessa frase e a gente vai repetir, porque Oxis é você quem faz. E um dia vai ser Igreja Cristã da Família, é você quem faz. Família Butantã é você quem faz. Sinai é você quem faz. A gente tem que ver o serviço como uma missão. Isso daqui não é um emprego. Isso daqui não é um trabalho chato. Isso aqui é uma missão que a gente tem. Todo serviço é uma missão. Quando a gente está tocando, missão. Quando a gente está na projeção, missão. Quando a gente está dando sal para alguém, missão. Falando sobre missão. Estou acabando já. Amém? Último ponto. Missão. Eu falei aqui sobre as gerações. Eu falei aqui sobre os ministérios. Então temos muitos membros, muitos ministérios, muitas funções. Mas não é isso que nos faz fortes. E eu estou aqui falando como jovens. O que nos faz fortes é sermos uma geração. O que nos faz fortes é sermos uma geração. E pensando em gerações, vocês sabem qual é o slogan da nossa igreja? Formando Jesus em nós. Essa é a missão do todo. Formar o caráter de Jesus em nós. Formar o caráter de Jesus nas nossas famílias. E o Oxis. Lembra que eu comecei do infantil para cima, mas agora de cima para baixo. O todo, formando Jesus em nós. Formando o caráter de Cristo nas famílias. E o Oxis, e os jovens. Formando Jesus nos jovens. Formando o caráter de Cristo nos jovens. Somos uma igreja, temos uma missão. E os adolescentes? Formando Jesus nos adolescentes. E as crianças? Formando Jesus nas crianças. Será que estamos fazendo isso? Será que estamos fazendo isso? Eu perguntei pro meu tio, mas tio, a gente está conversando aqui, mas o que você quer realmente que eu faça? O que você quer realmente que eu foque? E ele falou exatamente essa frase. Eu quero que você foque em formar o caráter de Jesus nessa geração. O nosso foco é Jesus. Ele é aquilo que nos une. Como uma igreja, como uma família, como geração. Ele é aquilo que nos une. E a gente tem que estar pensando, respirando, formar o caráter de Cristo nessa geração. Em cada grupo, em cada jovem, em cada geração dessa igreja, formar Jesus. Esse é o ponto de união.
A gente fala muito sobre cada um cumprir o seu propósito, cada um cumprir o seu chamado. Mas nada disso vai valer a pena se não formos uma geração, se não estivermos indo em um caminho só. E vou te falar, você pode trocar de música para qualquer outra coisa, você pode sair de missões e ir para intercessão, você pode sair da onde for. Mas até você não ficar mais velho que eu, antes seremos da mesma geração. Quer dizer, quando a gente estiver na faixa dos 40, vamos ser da mesma geração. Quando tivermos nossos 70, vamos ser da mesma geração. E precisamos entender isso agora. Somos uma geração. Uma só geração. E os jovens são a nossa força. Não importa o ministério que a gente estiver, os jovens são a nossa força. Eles são aqueles que querem seguir a gente. E a gente precisa ser imagem e semelhança de Deus para eles. Isso é algo para pensar. A gente está falando de gerações. Na Bíblia, a Bíblia fala praticamente de 3 gerações: as crianças, os jovens e os velhos. Sobre adultos fala em 2, 3 versículos. Crianças, jovens e velhos. Muitas vezes a Bíblia não fala nem sobre a idade, mas sobre a parte espiritual. E quando a gente olha para as nossas gerações, o que a gente está formando? A gente está formando crianças levadas pelo vento. Ou a gente está formando jovens fortes. Quando a gente forma os adolescentes, quando a gente forma os jovens, nós estamos formando crianças levadas pelo vento, ou jovens fortes para fazer, ou jovens com visão. Quando nós formamos nossos adultos, nós formamos velhos com sonhos, ou jovens com visões. É mais do que a nossa idade, mas é a nossa idade, é a nossa geração. Aqui nós precisamos de uma liderança que serve e que impacta. Eu costumo falar que liderança não existe escala. Seu nome pode não estar escrito ali na programação, mas você tem que vir com um coração de servo. Seja uma oração, uma ministração, uma palavra de conhecimento, seja intercessão, seja louvor. O que você der, você tem que vir aqui com um coração de serviço. Sempre que a gente se reunir como corpo, não existe escala. Circuncisão e santificação. Cortar o que é velho, santificar o que é novo. Amém? Quero terminar falando. 1 Coríntios 12 fala: somos muitos membros, mas é um só corpo. É um só Espírito que faz todas as coisas. Trazendo para a nossa realidade, somos muitos ministérios, mas